Bom dia, queridos irmãos. Estamos reunidos mais uma vez nesse domingo para cultuarmos o nosso Deus e para que a gente comece o nosso culto, eu queria convidar você a ler a palavra do Senhor. Vamos ler o Salmo 96. Salmo 96, para iniciarmos a nossa adoração ao nosso Deus. Vamos invocar o seu nome. Certamente Ele estará aqui entre nós. E eu convido você a ficar de pé, para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Salmo 96. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus atos trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém. Amados, o versículo 8 nos diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus atos trazendo ofertas. As ofertas que vamos trazer nesse momento são as nossas vidas, é o nosso louvor ao Senhor. Sabendo, amados, que essas ofertas não são suficientes para agradarmos a Deus. Entretanto, Jesus Cristo, Ele nos faz acessíveis ao Pai, porque Ele morreu na cruz do Calvário, e sim, o nosso louvor será aceito nessa manhã. O Senhor estará aqui entre nós, porque Jesus Cristo nos abriu esse caminho. Então não perca a oportunidade de adorar ao Senhor com todo o seu coração. Eu convido você a orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela bênção de sabermos que a nossa adoração será aceita por Ti, não pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos de Cristo. Muito obrigado. Fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor, que a gente possa de fato se deleitar na Tua presença, sabendo que o Teu Espírito Santo está entre nós, operando em nossas vidas e em nossos corações. Amém. Te agradecemos no nome de Jesus. Vem
se assentar. Feche seus olhos nesse momento, um momento de gratidão ao Senhor. Agradeça pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as suas vidas nesse instante. Pai amado, Pai querido, te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós somos gratos porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós em todas as circunstâncias, o Senhor tem nos protegido, Senhor Deus, no meio das tempestades e das lutas. Nós te louvamos porque a Tua palavra nos diz que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele não é alguém distante, Ele não é alguém indiferente, mas Ele se preocupa com as nossas dores, com as nossas lutas, com o nosso sofrimento. Por isso Ele enviou o Seu Filho, para que Seu Filho se identificasse com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso, sabermos disso, pela Sua bondade e pelo Seu amor por nós. No nome de Jesus. Amém. Convido você nesse momento, se você trouxe seus dízimos e suas ofertas, você possa depositar no gasofilácio como um ato de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Enquanto nós cantarmos o primeiro louvor dessa manhã, você está convidado a trazer aqui suas ofertas. Bom dia, igreja. Convido você a se colocar de pé. Vamos louvar o nosso Deus com muita alegria, porque é um rio cujas águas são claras, um rio que corre do trono de Deus, e desse rio existe fonte de água viva. E essa fonte nos guarda, nos traz alegria, nos faz saber que existe um Deus que cuida de mim, que cuida de você. Então convido você a louvar com palmas, com alegria, porque mais um domingo estamos aqui juntos. A semana não está andando, ela está voando, e parece que a gente estava aqui ontem, mas vamos aproveitar, porque cada vez parece que o tempo é mais curto. Então a gente nunca sabe quando vai ter menos tempo ou quando não vai ter mais tempo. Então vamos aproveitar esse tempo como se fosse o nosso último tempo. Louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Corre do
do nada, né? Mas é muito bom esses detalhes do louvor. Nosso Deus é digno, como a gente estava falando no começo. Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor. E não digno porque eu estou inventando, mas porque um dia o nosso Deus enviou o único Filho para morrer em meu e teu lugar. Isso é o mínimo do Evangelho, né? É o que nos traz aqui, é o que nos constrange a estar aqui, a louvar e engrandecer o nome dele. E ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Então vamos declarar que digno é o Senhor. Sobre o trono estás, soberano Criador. Para sempre eu vou te adorar, para sempre eu vou te agradecer. Então declare, louve ao nosso Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me encontrou, ungido do Senhor, pelos traços.
tua glória enche minha vida. Como é maravilhoso, Senhor, estar na tua presença. Vamos declarar. abrem, as mãos se levantam, é o ser que tu és.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Deus, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor. Declare teu reino. Teu reino é sempre eterno, uma misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, uma misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Deus, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Deus, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Deus, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, uma misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, uma misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aplauda o nome do nosso Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus, Senhor. Muito obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por cada louvor entoado aqui. Senhor, que o Senhor tenha recebido o nosso sacrifício de louvor. Que o Senhor tenha recebido, Senhor, cada membro aqui que foi usado para louvar e engrandecer o seu nome. Cada instrumento tocado, cada voz, Senhor. Cada mão, cada pé, cada mente que esteve voltada a Ti durante esse momento, que está durante todo esse culto. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo culto racional. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos o que estamos fazendo e estamos felizes com o que estamos fazendo. Espero, Senhor, que o Senhor esteja alegre, contemplando esse momento que o seu povo se reúne para louvar e engrandecer o seu santo nome. Deus, seja com esse dízimo e as ofertas depositadas aqui. Cuida desse dinheiro, Senhor, que ele seja manuseado conforme a vontade do Teu coração. Que seja sempre, Senhor, um dinheiro honesto, um dinheiro, Senhor, usado para a boa obra da Tua casa. Cuida de cada vida aqui.
Seja com a gente durante o decorrer desse culto e pós ele também. Que estejamos, Senhor, saiamos daqui alimentados por Ti, com o alimento espiritual que o Senhor sabe que nós necessitamos para sobreviver. Muito obrigado por isso e por tudo que ainda vai acontecer. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Hoje nós tivemos um probleminha técnico no nosso culto e nós não conseguimos gravar a parte da mensagem. Por isso, depois que eu detectei o problema, eu vi que não seria bom a gente não enviar o vídeo, né, com a palavra do Senhor, já que essa palavra nos abençoou muito nessa manhã. Então não seria bom que a gente também não compartilhasse essa palavra com os irmãos que não puderam estar conosco, né, nesse culto. Então, agora no meu gabinete, após o culto, eu vou fazer um breve resumo da palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você nesse momento. O texto que nós vamos ler está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Essa faz parte da nossa leitura bíblica devocional. Nós lemos esse texto nessa semana e eu entendi que seria importante a gente pregar sobre algo muito importante, que é a fé. Falar um pouquinho sobre a fé e como a gente precisa lidar com os desafios da fé. O texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, nos diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, quando a gente fala sobre fé, muitas vezes nós temos uma ideia de que o que se opõe à fé é a descrença. Mas, na verdade, não é isso. Quando a gente fala sobre essa fé que nós temos em Jesus Cristo, nós que nos convertemos, tivemos uma experiência de conversão e cuja fé ela não é calcada na própria fé, como muitos fazem, ou a fé não é um conceito criado por homens, mas a nossa fé ela é baseada nas Escrituras, na Palavra de Deus. A nossa fé tem como base um Deus Criador de todo o universo, que decidiu se revelar através do seu Filho, que envia o seu Filho para o perdão dos nossos pecados. Então a nossa fé não está em coisas, nossa fé não está numa ideia, a nossa fé está nesse Deus Criador de todas as coisas. Então quando nós falamos sobre isso, às vezes a ideia que nós temos é que nós não conseguimos crer, nós temos dificuldade de crer porque somos descrentes, mas não. O que se opõe à fé, muitas vezes, é o medo. A gente olha, por exemplo, para essa história que Jesus viveu aqui com os seus discípulos, e os discípulos eles estavam desesperados. Eles, de alguma maneira, eles que eram homens experientes, homens que sabiam lidar com as tempestades, eles perceberam que se algo não acontecesse ali naquele momento, eles morreriam. E naquele momento em que eles estão lutando pela vida, Jesus estava dormindo. Mas Jesus estava dormindo porque ele tinha ciência de que ele era o Filho de Deus, de que a sua missão não terminaria ali naquele momento, que ele tinha algo a cumprir e sua vida terminaria tão somente na cruz do Calvário, porque ele decidiu se entregar naquele lugar. Por isso, as ondas embalavam o sono de Jesus, Jesus que estava cansado pela grande demanda das pessoas que iam até ele buscando consolo, conforto e cura para as suas doenças. Jesus entrou no barco, ele, por causa da exaustão de todo o seu esforço, do seu trabalho, do seu ministério, ele veio então a tirar um descanso, um momento onde ele podia dormir. Então as ondas
que embalavam o sono de Jesus eram as mesmas ondas que faziam com que os seus discípulos tivessem medo da morte. Isso é uma coisa muito importante que a gente vê nesse texto. Jesus tinha ciência de quem ele era e de que ele não morreria ali, mas os discípulos não tinham essa ciência. É tão interessante, no momento em que Jesus acalma a tempestade, a gente vê que eles se espantam com aquilo que eles tinham visto. Eles não sabiam que Jesus era tão poderoso. Eles tinham visto Jesus curar pessoas, mas acalmar o vento com uma ordem, com a sua voz, né? E até eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram espantados, eles não sabiam que Jesus tinha todo esse poder. E muitas vezes, queridos, nós atravessamos momentos difíceis, dificuldades, lutas na nossa vida. E muitas vezes nós somos como os discípulos, nós estamos temendo as circunstâncias, as ondas que se abatem sobre nós, porque são verdadeiras, porque muitas vezes elas são de alguma maneira mortíferas, porque elas são ameaçadoras para nós. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que quem está no nosso barco é Jesus Cristo. E quando nós cedemos a esse medo que está dentro de nós, quando nós permitimos que a ansiedade tome conta das nossas vidas e nós começamos a trocar os pés pelas mãos e tomar decisões erradas porque estamos amedrontados, e quando nós não olhamos para Jesus Cristo, isso significa que muitas vezes nós não conhecemos de fato Jesus Cristo. Somos ainda como os discípulos. Depois eles entenderam quem era Jesus, mas naquele momento Jesus estava ao lado deles, mas eles ainda não tinham esse pleno conhecimento do Mestre. E muitas vezes o que acontece conosco é que Jesus está ao nosso lado, nós dizemos isso, nós falamos isso para as pessoas, mas às vezes a gente não tem conhecimento de causa. Nós sabemos que Jesus curou pessoas, nós sabemos que Jesus atuou na vida de irmãos, né? Atuou naquela igreja, Jesus fez isso ou aquilo, né? Na vida de pessoas às vezes até próximas de nós, mas nós temos dificuldade de acreditar que ele pode intervir nas nossas vidas, porque muitas vezes nos falta esse conhecimento, um conhecimento experimental, um conhecimento relacional que faz com que a gente tenha a plena certeza e a segurança de quem ele é nas nossas vidas. Uma coisa é importante, a gente não pode perder isso nunca de vista. Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, é o que a Bíblia nos fala. E se nós olharmos para isso, isso é algo muito significativo. Deus nos ama tanto que entregou o seu Filho por nós. Se, de alguma forma, esse Deus nos ama de tal maneira que entrega o seu próprio Filho, significa que você tem uma importância muito grande para Ele. Então, por que temer no meio das adversidades? E aqui eu conto uma história que eu vivi com o meu filho quando ele ainda era muito novinho, e ele dividia o quarto com a sua irmã, e um dia a irmã pediu para ir dormir na casa de uma amiguinha, a gente permitiu, e ele ficou sozinho no quarto. A gente foi lá, orou com ele, se despediu, apagou as luzes, nós fomos para o meu quarto, eu entrei no meu quarto, e deu alguns minutinhos depois, eu ouço aquela pancadinha, né, na porta, e era o meu filho com a voz trêmula, e aí ele tava com medo, porque a casa estava tudo escura e ele estava sozinho no quarto. Nós abrimos a porta, aí ele começou a chorar, chorou muito, e aí a gente colocou ele na nossa cama, entre nós dois, né, e aí ele começou a acalmar, ficou calminho, deu alguns minutinhos, ele já estava num sono profundo. De alguma maneira, o nosso filho, ele sabia, ele tinha fé de que nós o acolheríamos e que ao nosso lado, ainda que esse medo fosse um medo infantil, medo do escuro, uma coisa normal de uma criança, mas ele sabia que ali ele estaria bem e ele estaria seguro, qualquer coisa nós o protegeríamos. O nosso amor garantiu a certeza de que nós o acolheríamos. Isso é o que Deus faz conosco. Deus, ele nos ama, e ao lado dele nós temos a certeza e a segurança que estamos seguros. Não importa o tamanho das ondas, não importa o tamanho da tempestade que você está vivendo, ele está ao seu lado. Ele não vai permitir que nada aconteça com você que não esteja
fora de sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então entenda isso. Se Jesus estiver no seu barco, se estiver na sua vida, você estará seguro. Você pode ter a confiança de que Ele não vai te deixar. Isso é algo importante. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1, capítulo 12, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Ele entregou o seu filho por você. Ele te ama. Então confie nesse amor, assim como o meu filho fez comigo. Confie no amor de Deus, porque o amor de Deus é perfeito. Não é como o amor de um pai, de uma mãe, que por mais que ame seu filho, ainda assim é imperfeito. O amor de Deus, ele é perfeito. Não tema. Como diz o apóstolo Paulo também em Romanos 8, 31, 32, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ele não poupou o seu filho. Ele te ama. Ele está ao seu lado. Confie. Se as ondas vierem, deixa ela bater, porque nada vai acontecer com você. E se for necessário, ele dirá, acalme-se. E esse mar, ele vai se acalmar diante dos seus olhos. Então confie no Senhor, Ele te guarda, Ele está ao seu lado, não importa as circunstâncias. Essa mensagem eu queria deixar com você e vou fazer uma oração agora nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, que a tua bênção, a tua graça esteja sobre essa pessoa que está ouvindo essa palavra nesse instante, que ele, em seu coração, ele possa se acalmar, sabendo da presença do teu Espírito Santo em sua vida. E se alguém que esteja ouvindo essa mensagem nesse momento ainda não te conhece, ainda não entregou seu coração a ti, que ela possa se abrir para que o Espírito Santo possa se instalar em sua vida e em seu coração, e que ele sinta essa certeza que muitos de nós já experimentou, a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, nos guardando, estando presente em nossas vidas. Muito obrigado por isso, no nome de Jesus. Amém. Eu agora queria apenas deixar um recado para a nossa comunidade, dizendo que no próximo dia, no próximo dia 1º de agosto, no próximo 1º de agosto, nós estamos no dia 25, né, de agosto, então nesse próximo 1º de agosto nós vamos ter um culto especial de recepção de novos membros e também de profissão de fé de 2 jovens, né? Então eu convido você a estar presente, porque vai ser um dia muito especial. Claro, se você pode, se é possível você vir, como vocês sabem, o pastor respeita a posição de cada um, a decisão que cada pessoa tomou com relação à sua vida nesses últimos dias, né, disso tudo que tem acontecido aí com essas questões relacionadas à saúde aí que a humanidade está vivendo, né? Então, no dia 1º de agosto, eu convido você a estar presente. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção e a igreja vai participar de uma grande festa na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida. Vou fazer agora uma oração. Feche os seus olhos e nós vamos finalizar o nosso culto. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar essa pessoa, esse irmão que está vendo esse culto, que a tua bênção, a tua graça, as tuas misericórdias estejam sobre elas, que ela possa aprender a confiar e a descansar no Senhor em toda e qualquer ocasião e situação. Nós oramos assim: livra, Senhor Deus, livra essa igreja de todo mal, livra esse irmão de todo mal, livra, Senhor Deus, cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Livra o Senhor Deus da violência urbana, Senhor Deus, livra-os, Senhor Deus, das doenças, que a tua bênção, a tua paz esteja também sobre os seus lares, sobre os casamentos, que o Senhor possa estar visitando cada família. Nós oramos assim, no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.